Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quinta-feira, 8 de janeiro. Agora na Espanha, 11 horas e 18 minutos. No Brasil, 7 e 18 da manhã. Meus amigos, eu reportei aqui no canal que o Bitcoin, estressando essa faixa resistencial aqui entre 93 e 94, se aproximando de 95 mil dólares, poderia facilmente voltar a visitar a LTA, que linka todos os fundos ascendentes, ali em torno de 89 mil dólares. Chegamos a bater na mínima hoje 89.515. Pode facilmente encostar aqui em 89.300, até agulhar para o patamar da base da banda de VWAP mensal em 88.900. Mas como eu reportei, dificilmente o Bitcoin vai alterar essa sequência de fundos ascendentes, ou seja, o Bitcoin deve dar vigência a essa acumulação de exaustão das forças vendedoras. Só que o que vocês têm que se perguntar é o seguinte: na próxima tentativa de transpasse dessa faixa resistencial, lembrem-se que a gente não pode ficar só analisando o gráfico. Tem que analisar o que está acontecendo no macro. No dia 15 de janeiro, o Senado americano vai votar a Clarity Act, que é a Lei de Clareza Criptográfica, que vai definir exatamente quem são os reguladores, o que é um security, né, um valor mobiliário, o que é um token sob jurisdição da CFTC, que regula commodities e futuros, o que é um token sob jurisdição da CVM americana, no caso de ações tokenizadas pela Ondo Finance, por exemplo, no caso de uma ação da NVIDIA tokenizada pela Ondo Finance, com certeza a jurisdição vai ser a SEC. Tudo isso estará dissecado e claramente regulamentado, porque hoje, gente, com essa inundação de capital entrando no mundo cripto, hoje o maior inimigo da criptografia é a ausência de clareza regulamentar. Por isso que o nome da lei é a Lei de Clareza Criptográfica, que vai ser votada agora no Senado. Gente, só que a senadora Cynthia Lummis, que é ostensivamente pró-cripto, é uma senadora crypto-friendly, falou que as chances de aprovação são absurdas, porque é um acordo bipartidário. Isso pode, por si só, pode ser um gatilho que faça o Bitcoin avançar em direção à resistência subsequente nos time frames maiores, que seria a gente avançar para cima de 95. Aí o Bitcoin só pararia em 103, 104, pode até botar um topo aqui de um pavio superior em 107. Como no semanal o Bitcoin está absolutamente sobrevendido, e diante da iminente aprovação da Lei de Clareza Criptográfica, vocês têm que se perguntar, vocês acham seguro estar fora do mundo cripto? Gente, o que vem por aí não é brincadeira. A inundação de liquidez que tá acontecendo nesse exato momento no ambiente macroeconômico norte-americano não tem precedente. Vocês precisam necessariamente estar aportados nas melhores altcoins. Não foi por falta de aviso aqui no canal. Eu disse que isso aqui tinha grande chance de recuar para essa LTA aqui, linkando todos esses fundos ascendentes antes do Bitcoin explodir e acabar se livrando dessa acumulação que é um padrão de exaustão das forças vendedoras. E vamos aos fatos. O diretor de investimentos da Bitwise destaca 3 obstáculos que as criptos precisam superar para uma alta sustentada em 2026. Eu vou resumir aqui essa reportagem, que é um pouco longa, mas os obstáculos todos estão sendo superados. O primeiro obstáculo já foi superado, que era um risco de colapso sistêmico em razão da alta alavancagem. Lá no dia 10 do 10, né, 10 de outubro, o mercado passou por um evento extremo de liquidação, com
dezenas de bilhões de dólares liquidados num único dia. O medo era que grandes market makers, fundos, DEXs de futuros que ostentam ali posições super alavancadas, como a Hyperliquid, o medo é que tudo isso não só colapsasse, mas as engrenagens desses sistemas também falhassem. Mas o que a Hyperliquid mostrou para o mundo? Até plataformas centralizadas, não vou nem citar nomes, mas todo mundo sabe que algumas... A Hyperliquid funcionou super bem. Liquidou quem tinha que ser liquidado. Os Oracles, eles reportaram preços reais, o que não aconteceu em Cefais conhecidas. Não vou citar nomes, mas uma grande Cefai conhecida levou uma grande altcoin no mercado de futuros perpétuos para algo próximo do zero. E não era o preço real. Então, por aí vocês vejam o tamanho do evento de liquidação extrema que aconteceu no dia 10 de outubro. Sem querer citar nomes, mas os oracles das DEX, de uma plataforma de futuros descentralizada como a Hyperliquid, funcionou melhor do que grandes Cefais. Então, sem citar nomes, para bom entendedor, meia palavra basta. Agora, o que o Hugan está concluindo? Se fosse para quebrar alguma coisa, já teria quebrado no evento de desalavancagem de 10 do 10. Ou seja, o mercado limpou o lixo da superalavancagem. E desde então o mercado está reagindo de forma saudável. O risco estrutural de um evento de liquidação é bem remoto. Ou seja, o primeiro grande obstáculo já foi superado. O segundo grande obstáculo, segundo o Hugan nessa reportagem, é a regulamentação. E a Clarity Act vai ser votada agora no dia 15 de janeiro. Hoje é dia 8 de janeiro. Isso vai definir o que é commodity on-chain, o que é security. Vai dizer se ETH ela é mais próxima de petróleo ou gás natural ou de uma ação da NVIDIA. Isso já está definido. A própria CFTC já definiu a ETH, por exemplo, como uma commodity. Agora isso vai ganhar o aval legal. Vai definir quem tem capacidade fiscalizatória, regulatória, vai criar regras claras para exchanges, custódia, DeFi, lembrando que o presidente dos Estados Unidos, agora a sua família tem uma DeFi. Vai tirar a ambiguidade, vai colocar os bancos numa posição mais confortável. Banco pode custodiar cripto de terceiro ou não pode? Empresas vão poder tokenizar, por exemplo, corporate bonds, né, as debentures, e promover crowdfunds on-chain. Tudo isso vai ficar dissecado, esmiuçado na lei de clareza criptográfica. E as pessoas estão achando que no dia 15 de janeiro será mais um evento legislativo comum, mas não é. Gente, com a Clarity Act, fundos vão poder operar com muito mais desenvoltura. Bancos vão poder oferecer produtos e subprodutos criptográficos. ETFs, índices vão poder incluir ativos criptográficos. O terceiro obstáculo para uma alta sustentada do mundo cripto é o mercado de ações. Eu sei que o mercado de ações não é impeditivo, nem guarda uma correlação de 1 para 1 com o mundo cripto. Se a gente pegar uma métrica que vai de +1 a -1 e que mede a correlação do Bitcoin com a Nasdaq, essa métrica hoje está em 0,60 e alguma coisa. Ou seja, há uma clara correlação do Bitcoin que acaba empurrando o mundo cripto para baixo ou para cima com a Nasdaq. Agora, o Bitcoin se comporta como uma ação de Big Tech. Hoje o Bitcoin, na verdade, ele persegue basicamente a NVIDIA. A NVIDIA hoje virou
um índice porque a Nvidia está indo para 6 trilhões em market cap. A Nvidia hoje virou um índice que mede o interesse global por forças computacionais centralizadas. E o Bitcoin virou o índice que mede o interesse global por forças computacionais descentralizadas. Se for colocar, tira a Nasdaq, se for colocar uma métrica, se for puxar essa mesma métrica de -1 a +1, medindo a correlação do Bitcoin com a Nvidia, deve estar acima de 0,7, talvez 0,8, porque o Bitcoin persegue bastante a Nvidia. Mas o mundo cripto não precisa de um bull market no mercado de ações. O mundo cripto precisa que o mercado de ações não sofra um crash, vamos dizer assim. Só que o vento está muito... É só olhar na Polymarket. A chance do mercado acionário subir, ou subir muito, acima de 20%, no ano de 2026, tá bombando lá, tá acima de 60%. É só olhar na Polymarket. Só que na Polymarket as pessoas estão botando grana, então são insiders que estão apostando. Não teve o sujeito que apostou $300 mil na captura do Maduro? Era um insider, botou lá na Polymarket, com certeza o sujeito fez a aposta de forma descentralizada. Agora, o mercado cripto, o mercado cripto ele não tem no mercado acionário um impeditivo. Mas se o mercado acionário começar a performar mal, aí empurra o mundo cripto para baixo. Só que a chance é de uma boa performance para o mercado acionário, até porque a liquidez global está explodindo. Gente, o ponto-chave que essa reportagem não aborda é justamente esse. Essa reportagem falou de superalavancagem, que foi resolvida em 10/10, falou em regulamentação, falou num suposto impeditivo para uma alta no mercado acionário, que também está equalizado, porque as chances são muito favoráveis a um corte na taxa básica de juros, ainda mais 3 cortes em 2026 e uma inundação de liquidez. Mas o que essa reportagem fala são esses 3 aspectos, né? Mercado acionário, regulamentação e um possível crash de superalavancagem que já está equalizado. Ou seja, essa reportagem diz que esses 3 obstáculos que poderiam impedir uma alta sustentada no mundo cripto estão equacionadas, mas ela não fala que a gente está mudando de regime de liquidez. A gente está... O nível de liquidez global, o M2 global vai avançar de uma maneira, e esse aspecto, ele, na minha opinião, é o mais importante. E, gente, o que vem por aí, eu vou até falar já da próxima reportagem. O Donald Trump, ontem à tarde, ele falou que vai proibir a compra de imóveis nos Estados Unidos por grandes empresas. Eu vou tentar expor para os senhores as consequências muito positivas dessa postura do Donald Trump. Isso que o Donald Trump, ele é um homem do mercado imobiliário. Só que ele está mexendo numa ferida que muitos presidentes sequer ousaram encostar. O que o Trump está fazendo? Gente, o Donald Trump, ele está tirando de Wall Street um dos seus ativos favoritos, que são os imóveis. Só que quase ninguém está percebendo o quão significativo isso é para o mundo cripto. O Donald Trump está sinalizando algo absolutamente sem precedentes. Ele vai limitar a compra de imóveis por grandes investidores institucionais. Em outras palavras, ele vai fechar uma rota inteira de alocação de capital. A notícia pode parecer simples, mas tá na capa da Bloomberg hoje. O Trump bloqueando ou limitando a compra de imóveis residenciais, principalmente unifamiliares, por grandes fundos e investidores institucionais, e as ações dessas corporações estão caindo forte nos futuros. Porque o Trump falou isso ontem à tarde, mas o Trump, quando fala, ele vai fazer.
O ponto-chave aqui é o seguinte: o que essa montanha de capital vai fazer quando uma rota inteira de superalocação é bloqueada? Gente, isso aqui não é um fenômeno americano só não, tá? Em Berlim, em Madrid, existem grandes fundos, grandes corporações que possuem milhares de imóveis. Inclusive, eu tô indo para Barcelona agora, dia 9, amanhã, e eu vou ficar uns 4 dias em Barcelona. E eu tava reparando que eu vou ficar num Airbnb, eu tava reparando que o, alguns, alguns procedimentos de check-in, principalmente em Barcelona, Berlim, Madrid, eles são muito parecidos e tudo leva a crer que boa parte desses imóveis já são detidos por alguns fundos. Tamanha a padronização do check-in nesses imóveis. Agora você é basicamente uma única plataforma te direciona, né, para mandar cópia do passaporte. Existe um procedimento muito padronizado nesses check-ins que dá a entender que boa parte desses imóveis já pertencem a poucos fundos. Em Madrid, é só ver o preço do aluguel em Madrid, gente. Um quarto e sala em Madrid já custa 2.000, 2.500 euros por mês. Se você quiser um apartamento de 2 quartos, provavelmente você vai pagar mais de 3.000 euros por mês, se não pagar 4.000 euros por mês. E o que o Trump está querendo? Ele está querendo despressionar o valor dos aluguéis. Quando fundos institucionais absorvem casas como reserva de valor, os imóveis viram hedges inflacionários, né? E esses fundos passam a ter um fluxo previsível de caixa. Só que agora isso tudo muda. O Trump está dizendo na prática que esses ativos não são mais politicamente neutros. Comprar casas, principalmente unifamiliares, terá um custo pesado regulatório. Se o risco regulatório sobe, se o retorno ajustado ao capital cai, o capital, gente, ele é fluido, ele busca uma saída. E esse capital, o capital ele precisa, para buscar saída, ele precisa de liquidez profunda, que o mundo cripto oferta hoje, por conta dos ETFs. Escala global, que é da natureza, é da essência do mundo cripto. Capacidade de absorver bilhões. Porque quando esses bilhões não podem mais ir para os imóveis, eles vão para onde? Vão para as Big Techs, que estão lá já indo para 6 trilhões, a Nvidia. Já há uma distorção bizarra entre dividendos de Nvidia e o market cap da Nvidia, né? Então vai para o ouro, que já está em 30 tri. Gente, o capital, ele sempre busca uma saída. E se ele tiver que buscar beta em ativos de alta convexividade, mas que respeitem esses critérios que eu estou falando, ele busca. Agora conectem tudo isso com o tabuleiro macro e geopolítico. Com o americano dando freeze em reservas soberanas. Então, os treasuries não são tão interessantes assim, porque viraram arma de sanção geopolítica. Antigamente, qualquer estresse no mercado, havia um flight to cash, né? um voo direto para o dólar e para os treasuries, que hoje não acontece mais. Gente, só que tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Os Estados Unidos agora vão controlar a expansão do vão expandir o M2 e controlar a inflação via petróleo venezuelano. Então, o americano conseguiu uma carta branca para expandir e fazer explodir o M2. Então a gente está vendo um excesso de liquidez bizarro, raramente visto. O Fed voltou a imprimir e criar riqueza do nada com força e o Trump corta uma artéria de alocação de capital do nível dos imóveis. Gente, a quantidade de empresas de capital aberto que se dedicavam a comprar unidades unifamiliares para alugar, para botar em Airbnb, é só ver o que acontece aqui em Berlim, em Madrid eu tenho quase certeza que esse imóvel que eu aluguei em Barcelona pertence a um fundo.
Porque a mensagem de regras do check-in chegou automaticamente e era uma mesma mensagem que eu recebi lá quando eu fiquei em Madrid. Ou seja, gente, esse capital bloqueado para entrar em imóveis vai se expandir para o mundo cripto. Quando o sistema fecha portas, o capital encontra brechas e hoje a maior brecha do mundo se chama altcoins. Por isso eu insisto, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo. Daqui a pouco eu volto, vou fazer AVAX, LTC, TRX, XTZ, Solana e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.